Nós estamos aqui com o ilustre farmacêutico Babi Tuquel, que irá falar um pouquinho sobre a citologia clínica no SUS. Ele é formado pela Universidade Federal do Amazonas e é especialista em citologia clínica. Babi, a gente está muito feliz e grato por você ter aceitado nosso convite. Então, fale um pouquinho sobre você, assim. Então, muito obrigado pelo convite, né? Estou muito honrado, muito feliz e muito saudoso de ter entrado por aqueles portões lá de fora da Estrada do Contorno, adentrado a floresta e reviver momentos ímpares na minha vida. Foi época de faculdade. E posso falar para vocês com maior certeza que o que ficou foram as amizades que eu carrego até hoje. Carrego não, trago no colo, né? Porque são pessoas muito queridas. João Vicente, meu irmão de sala do primeiro dia de aula. Carlos André, que até hoje trabalha comigo. Clarice, a criana que foi embora para o Acre. Né? Agostinho Sobrinho. E tantos outros aí, se eu fosse falar, eu perderia, deixaria alguém de fora que não seria justo, né? E entrar no campus e falar um pouquinho da minha experiência para vocês, da docência, de profissional de histologia, né? É muito gratificante, porque a gente começa por aqui mesmo, pela educação. Eu faço esse trabalho voluntariamente em todas as UBSs, pelos polos de Manaus, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. A gente educa o pessoal da coleta, né? Educa o pessoal que trabalha na ponta. Infelizmente, a academia não prepara a gente para um embate com o cliente, não um embate com o paciente, né? A gente é treinado para ficar atrás das cortinas, mas sem nós o show não funciona. Então, gratificar todos vocês pelo convite, né? Agradecer mesmo de coração, porque é a primeira vez que eu faço isso, eu não sei como fazer isso. Eu entrei na UA, na verdade, quando eu entrei no vestibular, saía pela radiodifusora, ao vivo, e quando chegou meu nome, a mulher não sabia dizer meu nome. Passou pro cara, o cara também, rapaz, eu também não sei falar. Eu falei, meu Deus, fala que sou eu, fala que sou eu. E o vestibular naquela época era assim, nós entramos UA, depois virou Universidade Federal do Amazonas, né? Nossa grade era antiga, fazia 4 anos de farmácia, depois fazia mais 2 de análises clínicas, para sair farmacêutico bioquímico, né? Hoje está tudo generalizado, né? Genérico, né? É generalista. Generalista, né? Desculpa o termo, que eu não estou muito acostumado. Sou docente também, depois da faculdade fui trabalhar no laboratório, né? Laboratório clínico, em grandes hospitais de grande porte, e recebi o convite do próprio João para lecionar em faculdade. Eu sempre lecionava em laboratório, ensinava a pegar na mão na massa, como fazer uma leitura, como escrever essa leitura no laudo, né? Como preparar o profissional para enfrentar, né, os desafios do dia a dia no laboratório clínico. E ele me viu uma vez fazendo isso com os alunos e falou: Pô, tu não quer ir para a sala de aula? Eu falei: Pá, nunca fui para a sala de aula. Ele falou: Vamos tentar. Aí pronto. Na primeira turma fui homenageado, segunda fui homenageado, nome de turno e tal. Aí cheguei na UFAM, como professor substituto, né? Também fui homenageado, porque quando a gente faz o que a gente gosta, né? Ensina o que a gente gosta, que a gente escolheu aquilo para viver, então sai naturalmente prazeroso você trazer as pessoas para a citologia, mostrar o quanto é importante, quanto você abreviar esse sofrimento de uma pessoa, né? É muito gratificante para gente. Porque quando se fala de câncer, nossa, é um laudo que a gente chama de um atestado de fúnebre. Você vai saber que vai morrer. Ah, que todo mundo vai morrer. Isso é natural. É você receber um papel dizendo que você tem 6 meses de vida, um ano de vida. Nossa, imagina, acaba com qualquer um. Então você pode participar disso de forma positiva para que você tenha um tratamento mais correto, né, mais acelerado e direcionar para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o nosso objetivo na citologia. E eu fui escolhido, agraciado pelo professor Sebastião Marinho, que é onde leva o nosso nome de laboratório que nós trabalhamos, né? Agradecer de antemão a todos os que me fizeram profissionais, professor Marinho, em primeiro lugar, professora Carla Regina, que foi a esposa, né, na época dele, professor Edson também, que hoje também é o nosso professor com mais expertise no nosso laboratório,
Nossas colegas de trabalho, né, principalmente o pessoal que trabalha comigo à tarde, que a gente tem uma sintonia muito boa, a gente tira dúvidas, a gente elucida, a gente vai buscar resultado antigo, tudo isso para melhorar a qualidade do exame que a gente fornece para toda Manaus. A citologia é feita na sua integridade pelo laboratório. Então, só tenho a agradecer a todos, muito obrigado por tudo. Então, para começar, a gente vai falar sobre quem está nos bastidores da análise das lâminas, né, que é o citologista clínico. Então, qual é o papel dele dentro de uma equipe multiprofissional de saúde? E você sente que essa função tem sido reconhecida e valorizada no SUS como deveria? Então, o citologista hoje ele é um papel de escrutínio, de pesquisa, de busca de um material cérvico-vaginal que é coletado, tá? E a gente busca nesse material células possivelmente cancerígenas, como o próprio nome já diz do exame, o exame preventivo. Então, o exame ele é preventivo por quê? Porque o único câncer do corpo que existem estadiamentos até chegar no câncer, propriamente dito, é o câncer de colo uterino. Então, desde a primeira lesão até o aparecimento do câncer, eu tenho aí uma faixa de 10, 15, 20 anos de evolução. Então, nesse tempo de 10 a 15, 20 anos, eu tenho como pesquisar nessas células da paciente uma possível microlesão, uma possível alteração genética que possa vir gerar um câncer. Aí eis a pergunta: e por que não funciona? Posso falar diretamente. Hoje eu peguei uma paciente com 45 anos de uma lesão glandular, que é altamente rara. Estou falando que lesões levam de 10 a 15, 20 anos de lesões escamosas, no tecido escamoso, que é proteção. Lesões glandulares, meses. Então é aquela resposta. Ah, eu faço isso preventivo todo ano e só agora bebo. É porque essa origem de células alteradas são glandulares, não são escamosas. Então hoje eu peguei uma paciente de 45 anos com alteração glandular, com 45 anos, o primeiro exame que ela tinha feito na vida. Como é que eu vou trabalhar a prevenção nessas pacientes? Eu preciso da paciente. Se ela não aparecer. Então, o nosso trabalho hoje é de escrutínio. Escrutínio é uma palavra mais técnica, mas é o nosso trabalho de pesquisa dessas células. E em 10, 15, 20 anos, será que essa paciente não tem condições de fazer um preventivo? Ou dois preventivos? Ou três preventivos? É a vida dela que está em jogo. Então, o nosso trabalho é esse. Fazer escrutínio, emitir o laudo com qualidade, com segurança, para que se possa ter um segmento lá na frente. Não é só liberar o resultado. Não é o resultado de urina que você libera e fala assim, ó, tá aqui tá com infecção, vai tratar. Não existe isso. Existe um segmento, porque é câncer. Depois desse exame, ele vai para uma outra etapa, que é a etapa secundária, para fazer a colposcopia, o médico visualizar no colo, ah, aqui está a lesão. Ele vai, tira a lesão e manda para a biópsia. Se a biópsia der invasão, vai ter que voltar para nível terciário para retirar o material todo que a gente chama de esterectomia. Então, existe um estadiamento também de segmento. Então, nós estamos no primeiro momento. A gente que vai dar o alerta, a gente que vai tocar a sirene. Mas se não tiver o segmento, é muito difícil a gente trabalhar assim. Por quê? Porque a gente não sabe quem é paciente, claro, da rede pública. Mas o telefone dela não é o mesmo. Já roubaram. O endereço já perdeu o aluguel, já foi para outro bairro. Ninguém encontra. Só que o governo amarra. Só paga as bolsas famílias que existem se ela fizer o preventivo. E quando a gente vê de novo, vai atrás dela, não está mais lá de novo. Quando ela volta sangrando e volta no último estágio já de câncer. Porque o que é o câncer? É quando ele sai de um órgão primário e vai para um secundário. Ele sai do colo uterino e vai para a mama, por exemplo. Aí já é metástase. Aí, aqui é câncer. Aí já não tem mais o que fazer. Só medicação paliativa. Tá com dor? Analgésica. Tá com inflamação? Anti-inflamatório. E assim vai. Não tem mais o que fazer só para prorrogar um pouco a vida do paciente. Então, nós estamos nesse primeiro escrutínio, o citologista clínico. O reconhecimento. Tá? Quem faz a área da saúde buscando o reconhecimento, eu acho que está na área errada. Desculpa a sinceridade, mas o nosso público, o nosso alvo é sempre o paciente. O paciente não sabe nem o nome, mas ele quer um exame de qualidade. Então, nós estamos atrás das cortinas
para que o show possa continuar. E eu acho que o reconhecimento vem em forma de investimento na citologia. E hoje nós temos um prédio gigantesco, um estacionamento. Nós começamos a citologia, quer dizer, começaram a citologia com o Dr. Edson na Compensa, numa sala de 3x3, pra você ter uma ideia. Fazia a coloração no mesmo bancada que a leitura, e o pessoal levava lâmina para cá. Hoje não, hoje a gente está num prédio de 2 andares. Na minha sala são 13 microscópios. Tem outra sala atrás com mais 5 microscópios. Tem a parte de digitação de laudo, tem a parte de conferência, tem a parte de recebimento, tem a parte do print do material, tem a coloração das citologias. Existe um complexo muito grande, tem a direção que comanda tudo isso. Então, nós estamos numa evolução muito grande da citologia. Nosso objetivo é chegar em 100% de citologia líquida em Manaus. Estamos na faixa de 60%, 65%. Inclusive, área rural. A gente coleta na área rural, capta tudo para lá e processa tudo lá. Nós fazemos, em média, por ano, mais de 100 mil exames. 110, 115 mil exames ano. Não é só fazer. Depois eu vou chegar mais na frente que tem uma parte de demora de resultado. Aí a gente faz esse comentário. Mas os holofotes é para quem nasceu para ficar no holofote. Nós ficamos no aparato técnico, nós ficamos na parte técnica para que possa dar um suporte maior ao laudo com qualidade. E o investimento está vindo. Nós estamos sendo reconhecidos pela Censa. Eu vou nas unidades fazer treinamento para os enfermeiros, porque quem faz a coleta todos são os enfermeiros. É até difícil para eu, que sou homem, fazer uma coleta de uma paciente. Então, por isso que hoje é padronizado pela ciência, pelo corpo da ciência, as enfermeiras fazerem a coleta. Tá? Porque é mulher por mulher, né? E fica mais acessível a coleta. Né? Mas, garantia de antemão, os investimentos que vêm de prefeitura, vêm de secretaria, que nós somos, por hierarquia, nós estamos submetidos à GEAD, que é o grupo de especialidade da ciência. Então, eles captam os investimentos, alugam prédios, microscópios novos, né? Coloração, aparelho de citologia líquida que faz o print. Então, os investimentos estão chegando e nós estamos respondendo a isso. Nós fazemos muitos exames e hoje estamos evoluindo para a citologia líquida, que depois posso fazer um DNA, um PCR em tempo real. Então, daqui a pouco a gente vai galgando meu esse com o tempo. Né? Então, agora, quando eu comecei a citologia, em 2020, já se falava citologia líquida. Em 2020, desculpa, em 2000, quero ser novo igual vocês. Em 2000 já se falava citologia líquida. E só hoje é a nossa realidade. Estou falando de 25 anos. Então, quem sabe daqui a alguns anos a gente possa amadurecer. Hoje tem um DNA viral, né, que é o PCR que a gente faz. Faz não. Está em pauta no Congresso Nacional para que possa inserir isso nos exames preventivos. Mas calma, muito tempo. Que é muito tempo. Tá bom? Respondido essa pergunta? Respondi. Agora, outra pergunta, né, que você ia falar, que seria, tipo, uma pergunta que todo mundo tem, né? Assim, em média, quanto tempo leva, desde a coleta do exame até a entrega do laudo no SUS, e como esse tempo pode impactar no rastreamento realmente eficaz do exame? Vamos lá. Na verdade, o exame não é tão demorado assim, a nossa realidade da ciência, tá? Por exemplo, se eu for fazer uma lâmina sua hoje, em 2 dias eu não entrego o resultado, tá? Porque eu tenho tempo de coloração, eu tenho tempo de secagem natural, tá? Tenho tempo do verniz secar, porque senão vai ficar cheio de bolha. E depois eu tenho a leitura, que a leitura em média leva de 5 a 7 minutos a lâmina, dependendo da lâmina. Essa paciente com adenocarcinoma hoje eu passei meia hora na lâmina, que é muito sensível, muito detalhista. Então, a gente fica 5, mas tem lâmina que é muito simples, Gil. 5 minutos, 7 minutos já tá ali. Só que eu não tenho só a sua lâmina. Eu tenho 40 lâminas para ler num período de 4 horas. E tem lâminas dessas cabeludas, que a gente chama de cabeludas, que tem que pegar o atlas, olhar e tal. Pronto, li sua lâmina. Só que para sua lâmina chegar no meu laboratório, ele tem que passar pela rota da ciência. A senhora coletou ontem. Que dia foi ontem? Dia 16? Sim, sim. 16. Ele não vai chegar hoje. O motorista vai passar lá semana que vem.
porque ele tem uma rota obrigatória para fazer na Zona Leste. Você imagina o tamanho da Zona Leste. Imagina o tamanho da Zona Norte. Quantas UPS tem? Então ele vai passando, e quando chega no laboratório, chega com 15 dias. Nós reduzimos isso para 10 dias, 7 a 10 dias. Dinamizamos a rota, né? Ele chega com 7 dias, 8 dias, beleza. A partir daí eu vou fazer isso falando em citologia convencional. O que a gente pode dizer sobre isso? Convencional e líquida. A convencional, quando chega, ela já vem printada. Eu pego o material do colo, passo, depois eu jogo os prints. Coloco na caixinha, identifico e vai para o laboratório. Já vem printado. Hoje, com a citologia líquida, ela vem no líquido dentro do copinho. Ah, é mais rápida. Teoricamente é mais rápida. Por quê? Porque eu adicionei uma etapa da coloração, que é o print. O pessoal acha que coloca no aparelho e sai igual um hemograma. Não é assim. Eu tenho que fazer um print desse material. Esse material vai para uma máquina e a máquina faz de lâmina por lâmina. Leva 2,5 a 3 minutos para fazer uma lâmina. Eu boto o potinho na máquina, coloco a lâmina identificada, a máquina vai girar. Porque a metodologia de citologia líquida é citocentrifugação. Centrifuga e o mais pesado desce. Como a célula alterada está mais pesada, ela é a primeira embora, para baixo. Aí eu inverto isso e printo na lâmina. Então, por citocentrifugação, os mais pesados ficam. Só que esse print já vem da UBS. Agora, com a citologia líquida, eu vou ter que fazer esse print. Só que não é de uma célula, não é de uma paciente. Estou falando de 1.000 pacientes dia, que é a nossa demanda. Nós recebemos 1.000 pacientes, 1.000 potinhos desse dia. É muita coisa. Aí fica, cai no bojo do tempo. Porque depois que eu faço a coloração, ele vai para a distribuição, coloca na caixa e a caixa fica o citologista pegar e ler. Ah, leu? Pô, não vai dar 30 dias. Beleza, não dá 30 dias. Mas não é só a leitura. Essa leitura, ela passa por um controle de qualidade. Nós temos três tipos de controle de qualidade. Ou faz a revisão de 100% do que você leu, outro citologista pega as suas lâminas e vai ler duplo cego e ver se tem alguma coisa também, se bate com a sua leitura. Ou faz o R10, que eu pego 10% aleatória e faço realmente outra leitura, e pego as positivas todas que derem positivas, vou passar por mais dois citologistas para confirmar aquela minha leitura. Então não é só ler, entenderam? Existe um processo de qualidade, porque a gente precisa se respaldar. Será que o LSTIL que eu dei, você vai ler o LSTIL também? Você vai ler o HCIL? Já deu divergência. Passa pela quarta pessoa. Até chegar no Dr. Edson, que é o nosso histologista mor. Não é morte, não, é de mor mesmo, de conhecimento. Ele tem maior expertise. É o mais antigo, é o mais didático, é o mais. Que passou a vida fazendo isso. Né? Ele deve ter uns 68, 69 anos. Brincadeira, mas assim, esse tempo ele é muito relativo. E quando uma máquina para, você já não tem mais o print. Aí o tempo vai galgando, né? Mas a gente está em média em 30 dias para liberar esse resultado. A média de 30 dias, tá? Com todos esses processos de qualidade envolvidos. E você me perguntou se esse pode alavancar ou atravancar o segmento do paciente. Eu posso fazer uma pergunta, respondendo uma pergunta com outra pergunta. O que é um mês em 10 anos? Que é o tempo de evolução de um câncer, né? Será que você não pode esperar um mês? E ele não vai sair do dia para a noite de um anestésico com carcinoma. E tem os estadiamentos. Então, o anestésico que vai dar aqui, ele vai passar anos com esse anestésico. Porque o câncer é uma infecção persistente, irreversível e progressiva. E vai para frente. A não ser que o corpo chegue lá e neutralize. Porque para vírus, não tem cura. Você tem controle. Quem controla? O organismo. Então, nós damos esse tempo para a paciente para que o corpo dela possa reagir ao vírus e controlar. Se ele saiu do L-Sil, que é de baixo grau, e foi para o H-Sil, aí não tem jeito. Eu tenho que intervir. Libero o H-Sil, o H-Sil vai para a colposcopia, o médico vai visualizar no colo, vai retirar a peça anatômica, passa uma substância lá, identifica, tira o pedaço com uma margem de segurança e manda para a biópsia. A biópsia é o meu diagnóstico ouro. E na histologia não é diagnóstico.
O diagnóstico de câncer ele é uma tríade. Primeiro começa com a citologia, depois vai para a imagem e depois vai para a biópsia. A biópsia fecha. O médico, com esses três laudos em mãos, chama a paciente, chama a família e fala assim: infelizmente, a senhora está com câncer. Mas o diagnóstico ele é clínico. O médico falando para a família e para o paciente. Não é um laudo só de citologia isolado, não é um laudo só de biópsia isolado, não é um laudo só de imagem isolado. É um conjunto. Os três corroboram para o diagnóstico final. Tá bom? Bom, levando em consideração também sobre essa média de tempo, né? Você acredita que a demora na entrega dos laudos pode ser uma barreira de acesso ao exame citológico, principalmente em regiões mais afastadas, né, ou vulneráveis? E quais outros obstáculos você observa com frequência no caminho dos pacientes até o diagnóstico? A barreira está justamente na comunicação, né? E é fatídico, é histórico. Você fala uma coisa negativa, vai repercutir por 10 vezes. Se você falar uma positiva, só repete uma vez. Infelizmente, uma vizinha fala para outra e assim vai, né? E não é só para o laudo citológico, é para o tratamento também. Se você hoje vai falar que vai fazer o tratamento no SECOM, a pessoa vai dar dois passos para trás. Se você vai fazer o tratamento no tropical, o cara dá 10 passos para trás. É por quê? Porque na população existe essas comunicações que a gente não consegue controlar, né? E isso realmente afasta um pouco. Não vou dizer que não afasta, porque estaria mentindo. Afasta sim. Mas o que é importante salientar é que não vai interferir diretamente no tratamento, tá? Porque o exame que ela faz na área rural vai demorar um pouco mais, vai chegar para ela. Vai chegar na mão da enfermeira. Hoje nós temos a emissão de laudos online. Vai cair no computador dela lá na área rural, área periurbana, que a gente chama. E os laudos positivos vão impressos também. Para dizer, olha, realmente está impresso, está aqui impresso na sua mão. Faça a busca ativa. Falando em busca ativa, hoje pegamos uma paciente ontem, desde 2019, dando alterado. E ninguém faz nada. Porque vai atrás da paciente e a paciente se esconde. Foge, vai para o interior, perde o telefone, não encontra. Quando ela vai voltar sangrando. E infelizmente vai virar estatística. Porque não tem mais o que se fazer, né? Mas esse tempo de um mês, a 2 meses no máximo, não interfere na evolução. Porque vai ficar lindo. E se for altamente positivo, quando a gente chama de alto grau, vai chegar online, vai chegar mais rápido, já vão fazer a parte da biópsia por aqui, já vão encaminhar ela, porque existe um programa para isso, tá? Que é o estadiamento da evolução da doença. Já vai para uma policlínica, já vai fazer a colposcopia, já vai fazer tudo. Já vão direcionar para o SECOM para fazer essa retirada e tudo, tá? Atrapalha sim um pouco, mas não atrapalha mais é essa comunicação telefone sem fio. Ok. Agora falando da etapa de coleta. O quanto o senhor acredita que a capacitação do profissional fazendo a coleta interfere na qualidade do exame e no resultado final? A coleta em laboratório clínico é tudo, tá? Se você não tiver uma coleta boa, uma coleta com qualidade, vai interferir em tudo quanto é. Falo na hematologia, falo na bioquímica, falo na imunologia. Se eu pegar um paciente e fizer uma separação do soro e hemolizar, eu não posso fazer ionograma. Se a coleta foi feita muito, muito rápida, vai hemolizar. E as células hemolizadas liberam muitos eletrólitos. Aí meu ionograma vai ficar todo doido. Então, por uma simples coleta. Se a coleta do preventivo tiver muita secreção, porque o que é citologia? É análise de células alteradas. Se o meu laudo tiver lá ausência de células cancerígenas, neoplásicas, malignas, ponto, acabou. Acabou o meu laudo. Só que no meio dessa pesquisa, desse escrutínio que a gente faz, eu encontro uma cândida, eu encontro tricomonas, eu encontro actinomyces, uma vaginela. Por que eu não vou citar se eu estou podendo ajudar o paciente? Eu vou lá e cito. Mas o nosso objetivo, como em todo, é presença de células neoplásicas. Tá? Então, se eu pegar um material, que o paciente vai fazer a coleta, abre o colo, quando ela começa a olhar, está todo cheio de secreção. Ela
pega a secreção e coloca na lâmina, o que que eu vou ver de célula? Nada. Então, essa instrução que nós passamos para todos é que o nosso objetivo são células, não são secreções. Tá? Então, a gente limpa esse colo, joga um soro fisiológico, né, para aqui embaixo com uma gazezinha, tira o excesso e realmente coleta o que realmente nos interessa. E mesmo assim, vai ter as alterações dos agentes etiológicos nisso, porque são muitos, por isso está naquele fase inflamatória. Tá? Então, a coleta para a gente é tudo. O que que eu faço na Sensa? Eu levo imagens das lâminas, poderia ter trazido imagens para vocês. Então, imagens de como fica a secreção, como fica uma lâmina sem secreção. Nossa, é um açaí, tanta intensidade de material, que é o da secreção, e o outro é um refresco de laranja. Não tem, né? Desculpa a analogia, mas nas secreções a gente não consegue ver nada. Não é só secreção, às vezes sangue. As mulheres às vezes não sabem nem quando menstruam. E sangra todo mês. E não morrem. Então, assim, elas chegam lá, não sei quando eu menstruei, que dia eu menstruei e tal. Eu falei, cara, você passa 5 dias sangrando. Tá bom, então vamos coletar. Quando abre, tchau, e ela quer coletar. O que que vem na lâmina? Sangue. Aí eu tenho que mandar lá para hematologia, que é a parte de sangue para lá. Entenderam? Então, a coleta para a gente é essencial. Essencial não, é fundamental. Porque se não tiver uma coleta boa, a gente não tem uma análise legal. Aí a gente tem que mandar repetir. A gente diz que a amostra está insatisfatória e diz o porquê. O médico vai olhar assim, vai falar com a enfermeira assim, não, mas eu coletei, não. Tá. Aí manda a foto. Olha como é que tá lá. Tá tudo cheio de piócito, a gente não consegue ver nada. Então, se a gente melhorar a coleta, foi o que a gente começou a fazer. Eu vou em todas as zonas de Manaus, reúne os enfermeiros, quer dizer, a maioria deles, porque uns estão de férias, uns estão de licença, estão na rua, uns estão. Porque o enfermeiro hoje a gente coloca na cargo da coleta deles, mas às vezes são 2 enfermeiros para 10 programas. É o programa Leite do Meu Filho, é o programa da Saúde da Família, é o programa da concepção, é o programa da tuberculose, é o programa da hanseníase, incluindo tem o programa da citologia. Então, não tem condições de albergar tudo, falta um pouco de material humano, então ela tem que coletar ainda, então passa despercebido. Então, a gente tenta fazer essas educações continuadas, né? Não só no laboratório com os profissionais de citologia, mas também com os profissionais de coleta, para a gente poder alinhar melhor e de vez em quando reduziu muito, só que a gente tem que estar sempre, por isso que é a educação continuada, estar sempre atualizando para poder ter uma melhora na coleta. Na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar a formação dos profissionais que fazem a coleta? Além dos exemplos que você já citou, como os treinamentos e cursos. Existe alguma estratégia possível? Existe. O Ministério da Saúde ele trabalha com várias estratégias, né, de captação de pacientes para o sistema, né, e também de formação de profissionais, né. Então, acho que começa tudo pela educação. Não é só você educar o coletador, você tem que educar também o paciente, né. Campanhas, dizer o que pode, o que não pode. Tem ducha, não pode. Taca creme, não pode. Entendeu? Tem muitas coisas que você pode chegar ao público para poder minimizar o problema da coleta, né? Não pode ter relação sexual 48 horas antes, mas a gente vê muito presença de espermatozoides. Só que eu não vou citar. Ela sabe o que ela fez. Não sou eu que vou dizer o que ela fez. E vai que não seja o marido que vai buscar o laudo, seja outra pessoa. Já viu a confusão. Mas eu tenho como provar. Tá na lâmina, tá fixado, mas eu não vou querer confusão. Então eu posso educar mais os pacientes, né, com campanhas, né? E assim, precisa mais investimento do governo em relação a essa informação, porque tem muita gente com medo. Tem muita gente com medo. Claro, eu entendo porque é câncer, né? Mas é um exame indolor, tá? É incômodo pelo pudor da paciente, né? Você abrir a perna, ser introduzido e tal, ser uma pessoa que você não conhece. Tudo bem, mas é um exame, é para sua saúde. Falta essa formação maciça vindo de cima da cadeia que é do sistema de saúde, principal do SUS, do Ministério da Saúde, para poder educar melhor o paciente. Para perder esse medo e essa comunicação sem fio e se espalhando, para poder você albergar melhor. E aqui a gente faz o tratamento técnico.
A coleta é feita pelo enfermeiro, que já é um profissional de nível superior, com várias especialidades, diga-se de passagem, porque ele atua em vários núcleos, né, de doenças, né? Tenho na minha família enfermeiros muito capazes também. Tenho um primo também, inteligentíssimo, também é citologista. A família puxou tudo para isso. Meu primo Estevam. Então, a parte técnica, a gente só faz educação continuada. Uma coisa que você deixa passar, outra que não. Você pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Então, a gente vai se adequando. Melhorou muito. Essa é a nossa estratégia de hoje. Mas a informação é tudo. A educação, então, começa tudo por lá. Se você educar melhor, informar melhor, você vai ter melhores respostas. Bom, existe hoje uma uniformidade nos critérios diagnósticos usados pelos laboratórios credenciados pelo SUS? Existe. Quando a citologia teve um boom na década de 80, que na década de 80, no começo da década de 80, existia uma classificação de Richard, que vocês devem ter ouvido falar, que é classificação de Nick, NIC. Nick 1, Nick 2, Nick 3, Nick 4 e Nick 5, sendo o Nick 1 lesão básica e Nick 5 câncer propriamente dito. Então, esse estadiamento, né? Então, quando explodiu a citologia no começo da década de 80, todo mundo queria fazer citologia. Olha a propaganda em massa. Isso foi nos Estados Unidos, em Nova York. Lá. Só que quando esse resultado. Para quem você faz o laudo da citologia? Você faz um laudo no outro nível superior. Porque existe o segmento para lá, né, que são médicos, ginecologistas, né, que são específicos dessa área. E cada NIC tinha um processo de evolução. Cada NIC tinha o seu processo de tratamento. Então, levava no laboratório X, dava NIC 1, levava no Y, dava NIC 2, levava no Z, dava NIC 3. Aí o médico pegava os três e falava assim: sim, o que eu vou fazer agora? Teve muita confusão aí, deu jornal, deu tudo, aquelas coisas, na hora que não tinha nem internet. Aí, bum! O pessoal, os ginecologistas se reuniram, foram para uma cidade, num condado lá de Maryland, né, perto de Nova York, lá de Washington, sei lá, bem perto dali, uma cidade chamada de Bethesda, e unificaram todas essas classificações antigas para um sistema chamado de sistema Bethesda, onde a denominação do sistema refletia diretamente na conduta clínica. Então ele pegou o NIC1 e colocou no LCIL, que é a lesão de baixo grau. O que se faz na lesão de baixo grau? Nada. Por quê? Porque você espera que o corpo da paciente reaja e controle o vírus. Você dá um tempo para ela. Só que ela vai ficar fazendo de 6 a 6 meses por 3 anos, para ver se ela evolui ou não. Perceba, 3 anos. E a evolução do câncer, 10, 15, 20 anos. Então eu dou 3 anos, é 5% de tempo, né? Teoricamente. E as outras lesões de HCIL, HCIL-NIC, NIC2, NIC3, NIC4 e NIC5 agruparam em HCIL, lesão de alto grau, que é uma sigla em inglês. Então, quando acontece uma lesão de alto grau, um HCIL, o médico não quer nem saber. Já encaminha a paciente à colposcopia, ele vai pegar um colposcópio, vai visualizar o colo do útero, vai jogar uma solução de iodo, tudo fica marrom, menos a lesão. Então ele vai demarcando a lesão, retira e já manda para a biópsia. Se deu, o próprio tratamento serviu, o próprio diagnóstico serviu de tratamento. Só monitora ela no segmento. Ela vai ficar especializada. Já sai daquele joio lá e fica no meio do trigo aqui, só na parte boa. Ela não está mais na população comum. A gente está falando de uma porcentagem de 3 a 5% de positividade. Então ela não fica mais no 95%, ela fica aqui nesses 5%. E esses 5% ela faz exames aí que entra já depois pode ser entrar o DNA viral. Que vai marcar para ver se ela tem de alto ou baixo risco. Tá? Então, é isso que acontece com os laudos hoje. Hoje nós estabelecemos o Brasil e o mundo falando sobre LCIL e HCIL. Tá? Os seus estadiamentos. Deu baixo grau ou deu alto grau. Se deu alto grau, intervém. Se deu baixo grau, espera o corpo reagir. E vai monitorando. Não larga o paciente. Se deu alto grau, não tem que conversar. Marca a colposcopia, retira e manda para a biópsia. Espera o resultado. Estamos todo mundo unificado.
E nós obedecemos hoje na citologia, na prefeitura, o sistema de Bethesda 2024, né? Bem Certo. atualizado. Porque não, quando iniciaram, a cada 2 anos iam fazer uma atualização. Aí teve a pandemia e tudo. Eu tenho um livro que eu comprei, que saiu a última edição em 2016. Em 2017 eu comprei a versão em inglês. Aí eu aprendi, porque o aluno não quer livro em inglês. Aí eu comecei a ter livro em casa, porque a gente empresta e o livro se perde, né? Aí eu comecei a comprar em inglês, pronto, tem um monte de livro lá em casa. Porque o aluno olha, ixi, inglês quero não. Mas é inglês técnico, Scientology, citologia. Então, não tem muito o que fazer. Então, a gente, 2016 isso. Eu já atuava, eu também tenho laboratórios particulares, também eu atendo. Eu já votava no sistema Bethesda. Agora que a gente começou a colocar nos sistemas do SUS. Porque tu sabe que é morosidade, existe processos e processos. Mas todo mundo está unificado. Sistema Bethesda, top das galáxias. Bom, agora, né, pensando no futuro, você acredita que o uso de tecnologias mais modernas, né, como a histologia em meio líquido, ou a automação da leitura das lâminas, pode melhorar a qualidade e agilidade do diagnóstico no SUS? Sim, com toda certeza pode melhorar sim. E a tendência é melhorar, agilizar. Porque o material citológico, quando você passa na lâmina e fixa, acabou. Só vai servir para arquivo. Ou uma próxima estudo de caso, você senta, mostra para todo mundo. Mas você não utiliza mais o material para nada, porque está inativado já. Quando você coloca esse material na citologia líquida, você abre um leque de possibilidades para fazer biologia molecular. Não só de lesão, mas como de agentes também, somente o HPV, né, que é o nosso grande vilão. Então isso vai agilizar muito, né, mas, como eu falei, existe a morosidade, vai ser aos poucos até alinhar tudo, porque é importante, é muito importante. Infelizmente, Manaus está no topo da infecção por HPV. No ano passado, nós tivemos em Manaus 284 mortes por um câncer altamente prevenível. Chega a dói isso. Quando a gente vai lá fora nos congressos, tá de Manaus, o cara dá dois passos para o lado. Sabe por quê? Porque hoje, com tanta informação, com WhatsApp, com internet, é quase impossível ter um índice desse. Nós superamos Mama, que é o primeiro do mundo, em qualquer lugar do mundo. Mas aqui, então, isso é chato para a gente escutar, sabe, ouvir. E a gente fica se perguntando onde é que nós erramos, onde é que nós podemos melhorar, né? Onde é que nós podemos abreviar esse segmento. Aí vem essas tecnologias de histologia líquida, né? Que aumentou um passo na nossa parte pré-analítica, né? Mas vai estar um material mais límpido, porque uma das vantagens da citologia líquida é tirar esse exudato de leucócitos, exudato sanguíneo, né? Tirar a sujeira que assim, no meio das células, para a gente poder ver as células na sua integridade, na explanação mais perfeita. Então a citologia líquida veio para isso, além de proporcionar pesquisas com o próprio material. Esse material ficar guardado lá, a gente vai só. Pega o material tal, tudo código de barra, vai passando e tudo. Vai embora, vai agilizar muito. Mas temos que ter o citologista lá. E a gente tem controle de qualidade para isso. Né? No contexto de câncer de colo de útero, como você avalia a cobertura atual do exame citopatológico no SUS? A Organização Mundial de Saúde ela preconiza uma cobertura de 60 a 80% das mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. 60 a 80% dessas mulheres têm que ser cobertas pelo programa. Tá? Câncer pode acontecer antes ou depois? Pode, mas são raras. A maior taxa de mortalidade se encontra nessa faixa etária. Falei para vocês sobre agora sobre doença de adenocarcinoma de glândula. A mulher tinha 45 anos, está bem na metade, né? Então, o SUS trabalha por estatística. Onde há mais mortalidade, ele investe mais dinheiro. Senão, não vai ter dinheiro para ninguém. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde preconiza de 60% a 80% dessa faixa etária coberta pelo preventivo.
Aí vamos colocar em números. Vamos lá. Manaus tem quantos milhões de habitantes? 2. Vamos arredondar. Eu faço 100 mil exames mês. Ano, desculpa. 100 mil ano. Que representa 100 mil em 2 milhões. Em 1 milhão. Vamos achar porque metade é homem e metade é mulher. Então 100 mil em 1 milhão é 10%. Eu estou muito aquém dos 60%, que é o mínimo. Claro que existem laboratórios privados, existem outras clínicas que fazem, particulares e tal. Vamos botar 20%, botar 200 mil análises. Ainda está muito longe dos 60%. O nosso objetivo é ter mais material humano para poder fazer leitura, ter essas tecnologias de ponta, citologia líquida, DNA HPV, essas coisas todas, para dizer quem é o HPV, poder trabalhar em cima. E, infelizmente, a nossa região tem grande incidência dos principais tipos oncogênicos, subtipo 16 e 18. Nossa região é contemplada com isso. Mas será que é só por isso? Acho que também não. Existe uma gama de fatores que envolvem não só o diagnóstico, mas o segmento, a coleta, a fuga de pacientes. Existe uma gama de vieses aí que só atravantam o serviço. Tá? Mas assim, podemos melhorar. E o que estamos fazendo hoje é melhorando. Com tecnologia, com concurso, teve um concurso agora na prefeitura, entraram 6 novos citologistas, né? E são 6 pessoas, porque existem pessoas se aposentando, né? Porque na época, eu te falei lá de 80, tem pessoas se aposentando, então a gente tem que renovar o quadro e manter essa qualidade. Então nós estamos no caminho certo. E o projeto é para final do ano, toda a área urbana e periurbana de Manaus realizar a citologia líquida. Nós temos hoje uma demanda de 60%, mas ainda existem locais que ainda fazem histologia convencional. Não é que seja menos importante, mas demanda menos agilidade. Não é? Hoje todo mundo quer tecnologia de ponta, então a histologia líquida veio para suprir tudo isso. Então, acho que até dezembro ou início do ano seguinte, nós podemos dizer assim, hoje nós trabalhamos com 100% de histologia líquida. Né? Vamos para frente buscando a análise de DNA. Falando exatamente sobre ela, com a chegada dessas novas técnicas, como a PCR e da detecção do HPV. Qual você acha que é o futuro da citologia na prática clínica? Você vê uma substituição ou você acredita que elas vão coexistir juntas? Não, não, substituição não existe. Não existe. Até porque, por termos financeiros, vamos falar em termos financeiros? Vamos lá. Em termos práticos, o SUS paga para unidades mais ou menos R$ 15 por uma citologia. R$ 15. E às vezes é o que mais paga dentro do laboratório clínico. Paga 2 no hemograma, 1,50 no eritrograma. É assim, mas ganha no volume, né? Então o SUS paga R$ 15 por uma citologia pelo SUS, pela tabela SUS. No particular, o pessoal cobra 50, 60, R$ 70, até R$ 100 por um tempo reduzido de 2, 3 dias, de no caso concurso, essas coisas. Uma citologia líquida, em média, no balcão, está mais ou menos 150 a R$ 200. Existe o líquido, existe o aparelho, então já vai encarecendo. Uma análise de DNA, ela custa em média de 800 a R$ 1.500. Só que eu vou encontrar um causador da lesão. Eu vou dizer, é o HPV 16, é o HPV 18, é o HPV 15, é o 11, é o 36, eu vou dizer com certeza. Existem técnicas menos específicas, que é a hibridização, por exemplo, a captura híbrida, que eu vou pegar e destrinchar isso em 2 grandes grupos, grupo de baixo risco e grupo de alto risco. Só que isso pode causar muita confusão. Por quê? Porque quando o paciente recebe um resultado, de 100 pacientes, 200 pacientes abrem o resultado antes do médico. E ele vai olhar e não vai entender nada. Então, existem esses vieses. Mas não existe como substituir. Estou falando de 200 milhões, de 100 milhões de pessoas no Brasil. Que deveriam fazer esse exame, botar 100 milhões arredondando. Um exame que paga R$ 15, estou falando de 1,5 bilhão. Se eu colocar para R$ 1.000, e o SUS não quer gastar tudo isso com um exame preventivo que é altamente rastreável.
Então, vão coexistir por muito tempo. Porque o que se pensa hoje no Ministério da Saúde? Pensando como Ministério da Saúde, o que eles querem fazer com essa tecnologia? Associar ao segmento. Não fazer um monte pessoal que está procurando serviço pela primeira vez ou fazendo a triagem, a busca para o exame preventivo. Mas os que derem positivo desse monte, eu separo que é os 3 a 5%. Aí daqui sim eu vou saber quem é o HPV. Aí eu vou introduzir a biologia molecular, eu vou introduzir a hidrolização, eu vou introduzir a DNA viral, saber quem são esses causadores especificamente. E trabalhar uma estratégia para reduzir. Hoje, a maior estratégia que nós temos, sem dúvida de nenhuma, é a vacinação. Os Estados Unidos teve um boom em 1960 de câncer, de HPV e de tudo. Baixaram a norma muito mais direto. Pô, todo mundo vai ser vacinado. Vai estar no quadro do primeiro ano de vacinação da criança. Primeiro ano, não. Primeiro ou segundo ano, não me lembro. Os 2 primeiros anos vai estar no quadro de vacinação da criança. Depois de 25 anos, os índices, ó, despencaram. Porque quando essas crianças começaram a ter relação sexual, tá despencando. Hoje nós temos esse programa de vacinação no Brasil, pelo PIN, Programa de Imunização Nacional, que oferece crianças de 9 a 14 anos a vacinação. No particular também existe, são 3 doses, cada dose gira em torno de R$ 800, e uma cobertura de mais ou menos 7 a 10 anos, a gente tem que fazer novas coberturas, é muito oneroso, mas é disponível pelo SUS, tá? Gratuito, então chegar lá, fazer o cadastro, está sendo monitorado. Então, o maior programa de imunização está aqui. Nós precisamos botar em execução. Mas existe muito tabu. Quando a mãe escuta HPV, claro, obviamente vai levar à relação sexual. E qual é a mãe que quer segurar, quer frear, quer botar no colo para que não? Mas vai acontecer. Então, quanto mais cedo você fizer, melhor cobertura. Porque depois que você tiver contato, você pode ter contato. 80, 90% da população tem HPV. Como é que não vai ter contato? Mas eu acho que sempre vão coexistir. Agora, mais ainda, ficando cada vez mais específico e a gente aprendendo cada vez mais como diagnosticar. O que aquilo era dúvida, hoje passa a ser certeza. E a gente começa a evoluir de uma maneira mais didática, mais dinâmica e mais assertiva. Esse é o objetivo da citologia. Eu acho que sempre vão coexistir, não vai substituir, não. Não tem nem como. Aí eu vou ficar desempregado. Mas não fica, não. Então venham com a citologia. Tem espaço para todo mundo. Agora, para encerrar nossa conversa de hoje, tem alguma dica que você gostaria de dar para quem está assistindo a gente? Ah, sim, venham para a citologia. Eu digo assim pela citologia por quê? Porque é um trabalho que você. Posso falar porque eu gosto muito de fazer citologia. Então é um trabalho que você não tem estresse. É você, o microscópio e a lâmina da paciente. Eu não tenho 7 dias a 10 dias para entregar um laudo. Por quê? Porque essa entrega do laudo depende do profissional que vai receber. E eu não tenho ginecologista na porta de cada esquina. Ele tem uma agenda. Então ele passa a cada 7 dias numa clínica, ou num hospital, ou no próprio consultório. Então esse é o tempo, como o nosso exame é preventivo, não é um exame de marcadores tumorais, ou marcadores de cardíacos, por exemplo. O paciente entra no SPA infartando. Se eu não entregar o resultado em 10 minutos, o cara vai morrer. A histologia não é assim. A histologia eu preciso de um tempo para corar, para montar, para ler, para tirar dúvida. Né? Um monte de alunos chegam comigo, professor, tira essa dúvida aqui. Eu tiro a dúvida, ensino, mostro o que é e ele aprende. E ele vai passar isso para frente. Então, existe essa qualidade de trabalho que muita gente procura. Que eu trabalho também em SPA. Eu sei o que é. Eu atendo 150 a 200 pacientes em 12 horas. É gente com tuberculose, é gente com pneumonia, é gente infartando, perna quebrada, é gente com pressão alta, crianças. Parece um charivari, como diz o pessoal. Eu tenho que pegar tudo antes de ir embora. Eu dependo de máquina, eu dependo de funcionários, eu dependo de material para poder fazer, dependo de computador, depende muito de microscópio, depende de muita coisa. Astrologia, não.
É você, o microscópio. E uma bateria de coloração, eu colo mais ou menos 1.500 lâminas. Então eu gasto mais ou menos R$ 350 no kit de coloração. Se eu diluir isso em 1.000 lâminas que eu possa ler com esse kit, é 3,50 por lâmina. Então é muito rentável. Só que no SUS paga R$ 15. Mas eu cobro 25, 30. Histologia líquida eu cobro 50. Se eu ler 10 lâminas de histologia líquida, já ganhei minha semana. Posso tomar meu chopp à vontade. Quer dizer, mentira, eu compro fralda para minha filha. Minha pequena Mariana. Beijo, minha linda. Então, assim, além da rentabilidade financeira, existe a qualidade do trabalho, que hoje ninguém paga. Tem que entender que o profissional também é um ser humano, não é uma máquina. A máquina quebra, imagina a gente. Então, a gente tem essa sensibilidade. Nossa direção, um beijo para as meninas da direção, a doutora Aline e a doutora Nelly. Beijo para meus colegas de trabalho também. Então, assim, nós temos essa qualidade de trabalho. Você chega, bota um fone, bota uma música, lê a sua lâmina, libera o seu laudo, tem o resultado, envia pela internet, não tem contato nenhum com o paciente. É que nós ficamos atrás dos bastidores, atrás das cortinas dos bastidores, né? Então isso para a gente é muito gratificante. Do jeito que o mundo está meio doido, nossa, é uma mão na roda. Então venham para a citologia. Existe um curso de pós-graduação, que o Dr. Edson ele é o presidente, com o professor Marquinho, tá? Inclusive, eu vou até lecionar agora no final de semana sobre lesões neoplásicas, né? Quem quiser, o nome do curso é do CAC. Professor, só vai ter que pagar um chopp, hein? Não esqueça. Então, assim, é uma oportunidade para você crescer, né? Ter a sua profissão, ser a sua pós. Antigamente, quem tinha graduação era empregado. Hoje tem que ter pós. Daqui a pouco é mestrado, daqui a pouco é doutorado. O mercado vai exigindo sempre, mas existe uma sigla chamada de QE, que substituiu o QI. Na minha época era QI. Quem tinha o QI, coeficiente, não sei o que, entrava. Ixi, perdi muita bolsa por isso. Mas hoje é o que é. Coeficiente de executabilidade. Quem sabe fazer. Ah, eu tenho 10 no meu currículo. Sabe fazer? Não. Tchau. Sabe fazer? Fica. Então é executabilidade. Quem sabe executar, sabe, vai ficar com certeza. Então o mercado está aberto. Nós temos aí mais de 50% de população para poder alcançar. Então sejam bem-vindos na Citologia. Posso agradecer já para a internet? Pode, com Então eu certeza. quero agradecer a todos pela oportunidade, né? A nostalgia de ter vindo aqui, passar pelos corredores, né? Ver o campo de futebol, entrar pelas árvores ali. Foi muito gratificante. Uma viagem no tempo, né? Quem disse que não existe? Tá vendo? Agradecer a presença de vocês, pelo convite também. E parabenizar pelo podcast, né? Muita força para eu não rir aqui, mas parabenizar pelo podcast. Adorei, gostei muito da ideia. E fico à disposição para que, eu vou deixar meus contatos aqui no meu e-mail, fico à disposição para algumas perguntas, se sejam possíveis, né? E só agradecer mesmo, Muito tá? obrigada pela sua participação. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigado pela aula que você deu, as informações que você passou para a gente. E para vocês que acompanham a gente, fiquem ligados para os próximos episódios do Talk Pharma do Pet Farmácia. Até lá!